Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa aula estaremos falando sobre outra propriedade do Flexbox, que seria a FlexBasis. O que seria o FlexBasis? O FlexBasis ele indica o tamanho inicial do nosso Flex Itens antes da distribuição de um espaço restante. Caso você não entendeu, não se preocupe, eu estarei ensinando passo a passo para vocês como que funciona essa propriedade e como ela pode ser útil aí quando estiver desenvolvendo nossas páginas web, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática para poder te apresentar essa propriedade. Então aqui vocês podem ver, já tem o meu arquivo HTML, meu arquivo de estilo criado. E aqui estaremos criando uma propriedade, uma estrutura, né, básica no HTML para te poder trabalhar com essa propriedade. Então aqui eu estou criando uma div que vai receber uma classe chamada container. E aí dentro dessa classe eu estarei criando aqui mais duas divs, só para a gente poder entender como que funciona aí o FlexBasis. Então aqui eu estou colocando aqui uma div e criando uma classe chamada item. E vou estar criando aqui uma outra div, né, com a mesma classe, beleza? Então vamos estar abrindo aqui o navegador para a gente ver como está ficando. Então tá aqui, não apareceu nada, né? Porém, se digitar aqui o nome aqui, ó, dentro da minha div de item, vocês vão ver que vão aparecer aqui pra gente, beleza? E aí, agora o próximo passo é a gente, né, conseguir estilizar o nosso container e estar trabalhando com nossas flex itens aqui, que no caso seria a div item. Então vamos lá para o nosso código. Então aqui, a primeira que eu estarei fazendo é resetando a minha página HTML. E agora estarei pegando a minha classe container. Vou estar colocando aqui o width de 100%. E vou estar colocando aqui o mínimo right 50 pixels. O background color vai colocar aqui um preto. Eu vou estar colocando aqui um display do tipo flex e um flex direction do tipo de linha, beleza? Claro que isso aqui ele já vem por padrão, beleza? Eu só coloco apenas para a gente poder entender o que estamos fazendo e para você também acompanhar corretamente. Então, feito isso, vamos estar recarregando. Então tá aqui, né, a nossa div, container. E aí agora vamos estar trabalhando dentro da nossa div aqui, item. Então vamos lá. Que eu vou estar pegando a minha classe item. E aí, para essa aula aqui, estarei fazendo o seguinte. Vamos estar colocando apenas um background color, que vai ser do tipo tomato, beleza? E vamos estar colocando aqui, ó, um right, vou estar colocando 50 pixels. E vou estar colocando aqui uma margem 5 pixels para separar uma da outra, beleza? Vamos recarregando. Você pode ver que apareceu aqui. E aí, vamos agora estar vendo como que funciona aí a propriedade do FlexBasis. Mas antes de tudo, vamos estar só recapitulando que, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, existe uma propriedade chamada FlexGrow, que eu já expliquei para vocês como funciona. E aí o FlexGrow, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, né, quando a gente informa ele dentro do nosso CSS lá, ele vai pegar a área, no caso aqui do meu container, beleza? E ele vai estar aí dividindo essa área pelos meus elementos filhos, beleza? Então vamos estar aplicando aqui para a gente poder ver como ele funciona. Então aqui, ó, dentro do da minha classe item, a gente vai estar colocando aqui um FlexGrow. Eu vou estar colocando aqui e aí eu vou fazer, né, com que todos eles venham ter aqui o mesmo tamanho. Então tá aqui, como eu falei para você, ele vai pegar a área aqui do container e vai distribuir entre minha div item 1 e aqui a div item 2, beleza? Porém, o que acontece? O FlexBasis, ele como eu falei para vocês, ele vai, né, ele define pra gente aqui um tamanho inicial das minhas div, beleza? Então, por exemplo, aqui agora no meu item aqui, na classe item, por exemplo, a gente não informou aqui uma largura, beleza? Então aqui, se eu tirar aqui o nome teste, aqui da minha div, e se eu vir agora e comentar aqui o grow, né, porque ele que está fazendo eu dividir aqui a largura aqui dos meus conteúdos, então se eu vir agora e recarregar, você pode ver que não vai aparecer a minha div. Por quê?
porque a gente não definiu aqui uma largura, beleza? E como eu falei para vocês, o FlexBase ele vai definir, né, esse tamanho inicial da nossa div. E aí eu posso estar vindo aqui na minha classe item e estar colocando o FlexBases, beleza? E aí o FlexBase, por padrão, ele vem como o valor alto. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer com que a largura, né, da minha div item aqui, ela seja igual ao tamanho do meu item, beleza? Então, por exemplo, aqui se eu tiver um texto, né, como tinha antes aqui, o texto teste, então o que vai fazer aqui, a minha div item, ela vai ter a largura do mesmo tamanho aqui da palavra teste, beleza? Então, se eu vir aqui agora e recarregar, então olha só, você pode ver que ele está a mesma coisa, né, do que estava antes. Então, a minha div, ela tem justamente a mesma largura do conteúdo que está dentro dela, beleza? E aí, por exemplo, se eu aumentar, né, claro, se eu aumentar aqui a minha... Se eu colocar aqui, por exemplo, uma outra div, por exemplo, vou estar colocando aqui, ó, e aí eu vou estar fazendo o seguinte, teste. E aí, para essa div, eu vou estar colocando uma largura aqui fixa. Então, está colocando aqui, ó, 200 pixels. 50 pixels. E está colocando aqui um background color, só para a gente poder ver como vai ficar. Então, aqui agora, por eu estar colocando uma div dentro da div item aqui, você tem a div teste, e ele vai ter uma largura fixa. Então, agora quer dizer que o meu item aqui, a minha div item, ela também vai ter a mesma largura da div aqui teste, beleza? Então, agora se eu recarregar aqui agora, olha só. Então, vocês podem ver que, ou seja, não está aparecendo aqui, né? Vou só deixar um pouco mais transparente, para a gente poder ver. Então, aqui agora, tá vendo que a minha div item agora tem o mesmo tamanho da largura, né? Da div teste que está dentro dela. Então, o alt ele faz justamente isso. Ele faz com que a minha div, aqui no caso o item, ela venha ter a mesma largura do elemento que está dentro dela, beleza? E aí, também a gente também consegue, né, estar trabalhando também com unidades aqui no meu FlexBase, beleza? Então aqui eu vou estar apagando esse item teste aqui, porque a gente vai precisar usar mais. Eu só fiz só como exemplo para vocês poderem entender, beleza? E agora, se eu recarregar, não vai ter nada, beleza? E aí, dentro do FlexBase, a gente também consegue estar trabalhando com unidades. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, né, e repito, o FlexBase ele vai definir um tamanho, né, uma largura inicial do meu FlexItem. Então, aqui, se eu colocar aqui 100 pixels, 100 pixels, eu estou falando para ele que a largura inicial dele vai ser de 100 pixels, beleza? Então, se eu vir agora e recarregar a página, então você pode ver que agora as minhas duas divs, né, item, apareceram, porque eu estou falando para eles que eles vão ter a largura inicial de 100 pixels. Então, se eu inspecionar aqui agora, vocês podem ver, né, que vocês podem olhar aqui no quadradinho quando aparece aqui embaixo, que ele tem 100 por 50. Então, ou seja, tem 100 de largura e 50 de altura, beleza? Então, dessa maneira, a gente consegue trabalhando aqui com unidades. Se eu colocar aqui também porcentagem, é a mesma coisa. Então, posso estar colocando aqui, ó, 10%. Ele vai, né, diminuir, porque 10% nele é menor do que lá a largura que estava antes, beleza? Mas vocês podem ver que a gente funciona da mesma maneira. E aí, também tem um outro tipo, né, um outro valor que a gente consegue estar passando, que seria o valor, né, que geralmente ele é muito utilizado por padrão, que é os valores em números inteiros, beleza? Então aqui, ó, eu posso estar colocando 0, beleza? Ou seja, esse 0 aqui, esse valor, ele vai trabalhar em conjunto com o FlexGrow. Por quê? Porque se o grow for um número igual ou maior que 1, ele irá, né, irá tentar manter todos os elementos com a mesma largura, independente do conteúdo que está dentro dela, beleza? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, FlexGrow, então, o que ele vai acontecer? Ele vai, né, dividir o tamanho aqui do meu container com os elementos FlexIt que está dentro dele, beleza? E aí, quando eu passo FlexBase 0, como eu falei para vocês, eles vão tentar manter todos os elementos com a mesma largura. Então aqui agora, se eu salvar, isso vai acontecer, ele está tendo a mesma largura, beleza? E aí, se eu colocar aqui um elemento, né, um texto aqui dentro, teste,
Ou seja, eles vão manter, né, a mesma largura. Claro que se eu vim aqui e eu ir diminuindo, né, o meu... Aqui você pode ver que ele está, né, com um valor ali, um tamanho, né, uma largura de 174 por 50 ali de altura, beleza? Então, se eu ir diminuindo aqui, com certeza também ele vai diminuindo aqui dentro. Porém, ele vai tentar sempre manter, né, a largura aqui dos elementos iguais, beleza? Então, se eu vir aqui agora, ó, e eu colocar... Então, ó, você pode ver que ele, ou seja, ele não deixou com que, né, as duas dívidas chegassem perto, ou seja, que se quebrasse. Porque ele sempre vai tentar manter a largura, né, comparada aqui com o elemento que está dentro dele, beleza? Então, se vir um pouco para o lado, você pode ver que ele continua aqui mantendo a outra separada, beleza? E aí, né, claro que o meu elemento aqui, essa div vai ter também a mesma largura dessa daqui e vice-versa, beleza? Justamente porque eu defini o flex grow e eu defini também o flex base aqui para 0, beleza? Então, essa é uma aula assim, um pouco mais direta ao ponto, digamos assim, né? Um pouco também rápida, porém eu tentei passar o máximo de detalhe possível para vocês poderem entender como que funciona aí o flex base, porque ele é um pouquinho mais complicado para você poder estar entendendo, tranquilo? Mas caso você venha ter qualquer dúvida ou dificuldade, por gentileza, poste lá no nosso clã, né, para que eu e outras pessoas consigam te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas e te ajudar aí na sua caminhada como deve, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.